Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, né? Continuar mais uma semana aí, então, boa semana a todos, sejam muito bem-vindos aqui para essa aula. Continuando a questão lá, lembrando aí um pouquinho da matemática em casa, né? Das questões nós vamos explicar para vocês. Tem uma missão hoje para vocês, então depois anotem aí para verificar. Para acompanhar o que vocês estão dizendo no chat, que vocês estão comentando lá, né? Sempre o boa tarde de vocês, professor Osmar. Boa tarde, Jonas. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Eu vou acompanhar as interações, os comentários e a participação de vocês sempre aqui com a gente. Essa semana legal, né? Semana passada já teve o projeto aí da Matemática em Casa, o pessoal participando bastante. E o que a gente espera é que vocês continuem empolgados e que essa semana seja bem mais produtiva até que a outra, né, Jonas? Isso mesmo, né? Nós tenhamos aí mais atividades, mais missões para vocês produzirem. E claro, hoje nós vamos partilhar aí uma missão. Lembrando, se você ainda quiser participar, ainda dá tempo, estão abertas as inscrições. É só você ir lá no Instagram, né, do Centro de Mídias Matemática, que é o CMSP_Mate no Instagram, ou caso você queira, mande um e-mail, né, perguntando, tirando sua dúvida, ou se você quiser o link da inscrição, alguma coisa, que é o nosso e-mail, que é o cmsp.mate@gmail.com. Então, continuem lá suas missões fazendo. Hoje nós vamos ter mais uma para vocês aí participar até a semana que vem para continuar esse desafio. Hoje nós vamos falar sobre os números racionais, né? É a habilidade relacionada aí que nós vamos ver, é do sexto ano, mas é uma habilidade que nós vamos ver muito, que é a questão da fração. Hoje nós vamos observar aí ela com outro aspecto, com outra finalidade. Pode pôr na tela para eles, diretor, a habilidade, então, é do sexto ano, né? MA08, então EF06MA08, e ela fala sobre o seguinte: reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos na forma fracionária. Então, o objetivo de hoje é a fração, e no caso também do decimal. Estabelecer relações entre essas representações, passando por uma representação para outra, e relacionando-los a ponto na reta numérica. Então, nós vamos também observar a questão da reta numérica. O objetivo de conhecimento, no caso, são as frações, lembrando sempre do significado como parte, todo e quociente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A equivalência, que vai ser a aula de hoje, né? O termo da equivalência, a aula de hoje. Comparação, também nós vamos observar. Adição e subtração. Cálculo de fração de um número natural. Adição e subtração. Então, esse contexto aí, né? Essa relação que nós vamos observar da fração, nós vamos observar aí alguns aspectos. Então, o primeiro deles aí é o que eu quero que vocês anotem. Deixem anotado lá, coloca sempre na observação de vocês, que é muito importante. Que é a questão da parte do todo, ou melhor, numerador e denominador, né, Osmar? Numerador, denominador, frações sempre muito presentes no nosso cotidiano, sempre presentes. Pela própria leitura da habilidade que o professor Jonas fez, vocês devem ter percebido quanto de aplicações, né, nas operações matemáticas aí a gente tem com as frações. Isso mesmo. E, no caso aí, é muito importante, mas muito importante, principalmente você do nono ano, né, encerrando aí o ciclo do ensino fundamental 2, né, dos anos finais. É muito importante essa questão da fração. Não sair, no caso do nono ano aí, com dúvida relacionada à fração. Então, nós vamos tentar elencar alguns pontos aí, e aí nós pedimos para os professores tirarem a dúvida com vocês posteriormente, né? Então, a questão da fração, ela é muito importante. Eu vou observar ela de alguns aspectos. Forma fracionária e forma decimal aí, pelo menos vai ser o nosso caminho no contexto. Pode pôr na tela para eles, diretor, que nós vamos ter o seguinte aí. Então, o número racional. O que é o número racional? É um número, caso que eu consiga representar ele através de uma fração. Nesse número racional aí que vocês estão observando, eu tenho o seguinte, né? Então, assim, pode ser representado de uma forma decimal. Decimal aqui, ó, uma representação com a vírgula, né? Então, nós podemos observar essa representação com a vírgula. Tem a vírgula ali, eu posso representar ela como decimal.
Mas o número racional também posso representar por fração. Todo número racional eu posso representar ele através de uma fração, né? Consigo colocar, mesmo que seja uma divisão às vezes não exata, né? Uma fração que pode acontecer, mas eu consigo, no caso ali, uma fração. Pode pôr na tela para ele, diretor? Que é o 2/5 aqui, ó. 2/5 é a parte, né? É uma fração que eu posso representar. O 2 nós chamamos de numerador, aqui ó, tá um nome bonitinho aí para vocês, o numerador. A parte de baixo, né, é o denominador. Toda vez, né, que nós pensamos em fração, acho que o exemplo mais simples é a pizza, né, Osmar? Famosa, né? Chocolate também. Chocolate também muito comum. A pizza é tradicional, né? É, a pizza acho que vira tradição aí para vocês, para essa representação. Então, o que eu vou colocar aqui? Ó? Então, por exemplo, vou tentar fazer um círculo aqui. Ó. Se eu dividir ele, vou tentar fazer aqui ele em 4 partes, Osmar. Legal. 4 partes ali, digamos que é o meu todo. Então, meu todo, eu dividi ele em 4 partes, não é isso? Perfeito. Beleza? Então, o denominador é o meu todo, é a parte com que eu quero representar, né? Quantas vezes eu consegui dividir esse todo, esse inteiro. Sim. Eu consegui dividir ele aí em 4 partes, no que é o que eu quero representar aí. Eu quero pegar apenas uma parte, ó. Então aqui, Osmar, vou pintar uma parte aqui. Legal. Eu quero só essa parte. Então eu tenho que colocar a parte de cima aqui, ó, o valor 1. Então o meu numerador, a minha parte, é 1. Então eu posso dizer que 1/4 aí é uma parte que eu peguei das 4 que foi dividido, não é? Sim, é verdade. Bastante comum essa representação de fração, né? A pizza, eu comentava, não é comum a pizza dividida em 4 pedaços, mas pode acontecer, né? Por que não? A pessoa ali pegou 2, digamos assim, juntando 2 ficou com 1/4, né? É pouco provável que alguém coma um pedacinho de pizza. Às vezes nem mais do que 2 às vezes, né, verdade. Osmar? Acho que às vezes até mais do que 2 nós comemos essa quantidade aí de pizza. Então assim, o que eu quero que vocês coloquem, frisem muito, por favor, anotem aí no caderno, deixem anotado. Numerador, denominador. Então, vou até focar aqui de novo para vocês. Então, numerador, denominador. Então, quem que eu estou falando? O que eu estou dizendo aí? Numerador é essa parte de cima, denominador é essa parte de baixo aí da fração. Então, nós podemos observar que o 2 é numerador e o 5 é o denominador. Então, eu dividi um determinado objeto em 5 partes e peguei 2. Curiosamente, né, 0,4 é a mesma representação, né, Osmar? Sim. Que 2/5. Então, eu posso representar 0,4, aí eu 4/10, como a mesma coisa que 2/5. São frações equivalentes, né? São termos equivalentes, né? Não é a fração, é um decimal e uma fração. Então, são termos aí equivalentes que eu posso representar sendo a mesma coisa, né, Osmar? E à primeira vista parece que não tem nada a ver, né, Jonas? Você olha assim, parece que são coisas distintas, números completamente diferentes. Mas essa percepção que a gente tem que ter, inclusive a professora colocou aqui, né? Às vezes os alunos têm alguma dificuldade. Essas aulas base, essas aulas fundamento, acho que elas são extremamente importantes, né? E acho que cabe assim, a gente ter esse cuidado, né? Dar esse alicerce bem sólido para eles, né, Jonas? Isso mesmo. Então, a ideia hoje aqui é fortalecer esse aspecto da fração e principalmente elencar as frações equivalentes. Então, quando eu vou lá e faço a divisão de 2 por 5, pode fazer lá na calculadora, vocês vão enxergar 0,4. Então, essa representação decimal, ela pode aparecer em várias formas. Às vezes, você está escrevendo um texto. Você não quer colocar uma fração porque ela não cabe na linha, né, Osmar? Sim, sim. Se eu escrever com a vírgula, ou no caso o decimal, seria aí o método mais fácil para resolver esse problema também. Sim. Os meus alunos antigamente falavam, professor, fração, não sei o quê. Gente, fração é um número como o outro qualquer. Saber fazer essa transição entre a fração e o decimal é uma questão assim, de sobrevivência, né, Jonas? Isso mesmo. Então é muito importante, por isso que a gente está focando bastante nessa representação e é importante aí para vocês. Vamos tentar observar o seguinte, eu vou tentar colocar um exemplo aqui para vocês.
Nesse exemplo que vai aparecer, eu tenho, por exemplo, 1 sobre 2. Então, eu tenho 1 meio aqui, né? Então, eu tenho um valor numérico que é metade. Então, 1 é numerador e o 2 é o denominador. Simples assim, fácil de explicar, né? Não precisa de muito contexto para essa explicação. Só que eu posso representar esse valor de uma outra forma. Pode colocar na tela para eles, diretor? Então, eu posso representar eles de uma outra forma. Eu posso representar 0,5. O que é o 0,5? É um 1 dividido pelo 2, não é assim, Osmar? Perfeito. O 1 eu não consigo dividir o 2. Acho que muitos já fizeram isso. Então, a gente acrescenta um 0 aqui, né? Certo? Não dá certo, vírgula. Quando eu ponho, pelo menos na regra que eu aprendi, né? Sim. Coloca a vírgula, acrescenta um 0, não é isso? Sim. Não foi assim? Perfeito. O 10 eu consigo dividir por 2. Então, lá na tabuada do 2 eu encontro 5. 5 vezes 2, 10 aqui. Ou seja, resto 0, né? Sim. Eu encontro 0,5 ali como representação. Então, eu posso dizer que 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, certo? Decimal exato? Isso, decimal exato. Aí Legal. eu não tenho, é um finito, né? Ele Sim. termina, ele tem, no caso ali, ele é o último termo dele, é o 5 ali, porque o resto é 0. Beleza. Beleza. Só que dessa representação, eu também posso fazer, vou até apagar aqui para vocês verem, eu posso fazer numa outra ideia. Então, por exemplo, 4/5. 4/5 eu posso representar como 0,8. Vamos lá de novo na ideia. 4 que divide o 5. Beleza? Sim. O 4 não consegue dividir o 5, né? Então, 0 acrescenta a vírgula, pelo menos foi assim que eu aprendi. Aí põe o 40. Isso. 40, quanto que dá 40 lá na tabuada do 5? 8, né? Isso. 8 vezes 5, 40, que resta 0. Ou seja, 0,8 é a mesma coisa. Ó. Eu posso representar de qualquer um dos modos. Certo? Certo. Tranquilo, né? Tranquilo. Então, essas representações eu posso ver também de uma outra forma. 5 sobre 8 aqui, né? Ou 5 oitavos. Eu posso representar ele por 0,625. É uma forma ali que eu posso fazer essa representação. Ou seja, qualquer fração eu consigo representar com decimal. Verdade. Beleza? Sim. Então, fração aqui de números inteiros, eu consigo representar com um decimal. Qual que é o método mais fácil aí? Vocês escolhem, né, Osmar? Sim. O método mais comum aí, geralmente, é a divisão. Mas vocês podem escolher o que vocês acharem mais conveniente, mais fácil aí para vocês. Só que, olhando isso daqui, então eu representei o decimal e a fração de formas iguais. Vou tentar apresentar um joguinho aí para vocês, que é o dominó. Legal. Já jogou, né, dominó, Osmar? Já joguei muitas vezes. Já, né? Muitas. Eu também já joguei aí, já participei quando era mais novo aqui, quando era molecão. Quando era bem pequeno. Jogo com as minhas filhas adoram dominó, é bacana. E induz, estimula o aprendizado matemático certo. também. Bom. O que é o dominó? O dominó são peças aí, né, no que nós observamos juntar, digamos assim, de pedrinhas, né? Nós chamamos de pedrinhas essas Pedra mesmo, peças né? aqui, né? E como que funciona o dominó? Inicia numa pedra maior, digamos assim, né? Uma pedra maior. Essas pedras são divididas em duas partes. Como vocês estão vendo aqui, né? Ó, uma parte tem um número e aqui, ó, tem outro número. Então, ele é dividido em 2. Como que ele se divide? Inicia em 0, termina em 6. 0 a gente chama de pedra branca, né? No caso ali, ela não tem valor. Que seria mais ou menos, né? Essa daqui, só que ela está virada. Mas seria alguma coisa relacionada a branco aqui. Sim. Aí o que acontece? Então, ela é numerada. Então, as brancas têm branco e 1, branco e 2, branco e branco, né? Sim. Branco e 3 e assim por diante. E as peças aí, elas têm que se encaixar. Se você nunca jogou, né? Elas têm que se encaixar. Só que elas têm que se encaixar de uma forma que ela seja igual. Vou dar um exemplo para vocês, só que um pouquinho diferente aí, né? Pode pôr na tela para eles, diretor? Então, por exemplo, eu tenho essa peça aí do tabuleiro. 1/3 e uma representação aqui, ó, digamos assim, de uma forma geométrica
pintada. Então, eu dividi isso aqui ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, Osmar. Legal. Eu, no caso, vou pegar as partes em roxo. Então, eu peguei 1, 2, 3, 4. Então, eu peguei 4 partes de 8. Beleza. Tá certo? Sim. Então, qual que é essa peça aí? Essa peça é 1/3 e 4/8. Então, essa é a representação desse modelo. Aí eu quero saber com vocês. Eu tenho outras 4 peças. A minha pergunta é, qual dessas peças aí eu poderia encaixar? Qualquer um dos lados aí vocês podem ver, qualquer um dos 2 lados. Quais peças eu poderia encaixar? Como, para tentar facilitar, vou chamar essa primeira peça aqui com um verde e 1/6 de A. Essa peça aqui do lado, aqui, ó, 1/2 em alguma coisa, uma representação aqui de B. E essa aqui, ó, de C. E a última aqui, ó, de D. Então, eu tenho 4 peças. Eu quero saber qual dessas peças eu consigo encaixar de ambos os lados aí, Osmar. Legal, então, essa é a ideia aí, como se fosse lá, no caso, um dominó. Eu tenho a peça, por exemplo, 3, e eu quero encaixar, eu só posso encaixar com um novo 3. Então, é a mesma ideia aí. Como é a primeira atividade, acho que dá tempo de fazer, 3 minutinhos para vocês, coloquem lá no chat. A, B, C ou D, qual que vocês conseguem representar, beleza? 3 minutinhos e a gente já retorna. Jonas, pessoal interagindo bastante, mandando as respostas, nossos professores também. Tá? Queria fazer um agradecimento aqui ao professor Júlio César, lá da escola Baudílio Biagi, lá em Ribeirão Preto. Júlio, obrigado, de coração. Tá?
O pessoal falando da sua camiseta, muita gente. Tá? Falou que você tem um contrato com a empresa. Ah, é? Não tenho, juro, não Tá. tenho contrato aqui. Se vocês estão achando... E é diferente, tá? Não é a mesma camiseta aí. Vocês estão zoando aí, vocês estão brincando comigo aí, querendo me zoar. É camiseta diferente, tá? O pessoal Não falou é a que você é mesma. patrocinado aí pela Não empresa. sou, infelizmente tá ruim bom. aqui. Tá. Arthur respondeu que a peça que se encaixa é a B. Jonas. Boa. Ana Caroline falou que é a A. O Matheus, muita variação aqui. O Matheus Henrique falou que é D. Tá ok? O Pablo Henrique falou que é a B. O Rafael Ferreira falou que é a A. Lorena, B. Kainan, a C. O Gabriel, a A. Ou seja, tem de tudo aqui, Jonas. E a Manuela, a B. Boa, Vamos isso lá? mesmo. Então, eu consigo representar aí, como você respondeu A e B, estaria certo. Ó. Então, eu consigo colocar. Aqui é no caso, ó, se você colocou a A do 1/3, quase. Eu não posso colocar, porque aqui eu tenho 2/3, né? Aqui, ó, tem que tomar esse cuidado. Então, a A eu não conseguiria. Sim. A B, eu consigo por causa desse valor. O meio, então aqui eu tinha, né? Eu falei para vocês, 4/8. Se eu simplificar, é a mesma coisa que 1/2. Por isso que eu não posso. Quem colocou A, desculpa aí, que colocou, só A eu não poderia. Então, resposta aqui, ó, eu acharia B. Vou mostrar aí para vocês, ó. É bom justificar A mesmo, porque assim, muitos colocaram A, viu, Muitos Jonas? colocaram A, ó, verdade. vou voltar aqui para Sim. vocês, ó. A A eu não posso por causa dos 2/3, tá? Então, os 2/3 aqui é diferente de 1/3. Por mais que a figura esteja dividida em 3, né, Osmar? Sim, Foi não dividida, pode. mas foram 2/3 dela. Então, quem eu consigo encaixar aqui? Nesse 4/8 aqui, eu consigo encaixar a metade, né? 1/2 aqui, Sim. meio, né? Então, Legal. eles são equivalentes. Por favor, anotem aí no caderno de vocês, que é muito importante esse termo. Equivalentes. Eu tenho frações equivalentes, beleza? Vamos tentar agora de uma outra forma. Então, eu vou colocar de novo para vocês aí, ó, 4. Eu tenho uma representação aqui, ó, só para tentar facilitar, acho que talvez não dê para ver, eu tenho uma divisão aqui. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Eu dividi esse retângulo em 5 partes. Peguei um contexto ali, eu peguei um número ali dessas 5 partes. Qual dessas aqui? Então, vamos lá de novo. Eu tenho a A, eu tenho a B aqui, eu tenho a C e, por último, a D aqui de novo. Qual que eu consigo encaixar dentro daquele ali nesse último pedaço aqui, né, Osmar? Sim. Então, eu quero saber qual que eu consigo encaixar aqui, beleza? Beleza. Então, deixa eu apagar isso aqui, só para não ficar. Então, eu quero essa representação. De novo aí, como é um contexto, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna com a resposta.
Jonas, o pessoal parece que matou essa charada fácil. Aí, tá? Então, o pessoal interagindo bastante. Obrigado ao pessoal dos estudantes pela participação. Obrigado também à professora Karen, lá da Escola Estadual da República da Nicarágua, junto com a Raíssa. Obrigado, tá? A vocês pela participação, sempre aqui, tá? Achei uma resposta bem legal aqui, a Kemi, tá? Lá da Escola Davi Jorge Cury, em Suzano, a Kemi. E ela colocou a letra C, muito didática, muito caprichosa. Obrigado, a Kemi. Uma galerinha colocando a letra C aqui, a Rodo, o Arthur, a Isabelle, Yasmin, Lucas, e aqui também o sobrinho da professora Alessandra, participando aqui com a gente, tá? E ele escreveu aqui, ó, professor, aqui é o Vinícius Chaves Carvalho, da Escola Eurípides Simões de Paula. E a figura da letra B se encaixa no 1/3, e a fração da letra C se encaixa na figura azul, pois a divisão de ambos é 0,8. Obrigado, Vinícius. Boa, isso aí, Vinícius, o sobrinho da Alessandra aí, um abraço, sempre participando aqui na aula, um abraço para você. Então, a ideia aí, no caso, eu tentei confundir vocês no seguinte aspecto. Olha que legal, pode pôr na tela para ele, diretor, quando você olha isso aqui, eu dividi em 5 partes, né, esse contexto aqui, eu peguei 4 partes de 5, né? Então, 4/5 aqui. E aí vocês conseguiram enxergar aqui rápido, né? O 4/5. Mas, olha que legal, no 1/3, eu também poderia ter encaixado essa. Se vocês aí observaram, né? Eu tenho uma parte aqui, ó, uma parte de 3. Então, essa ideia aí do 4/5, ela se encaixaria certamente, como a maioria colocou aí, na letra C, que seria a resposta. Vamos observar isso aí? Então, aqui eu tenho o que foi a letra B, né? Ó, 1/3 se encaixa aqui, e do outro lado, né? Ó, o 4/5 se encaixa aqui. Lembrando que são frações equivalentes, elas têm as mesmas representações, né? Então, eu tenho uma fração equivalente. Por favor, anota isso no caderno, é muito importante você deixar isso bem frisado. Fração equivalente aí, eu estou representando a mesma coisa. De novo aqui, ó, 4/5 e 4/5, eu estou representando a mesma coisa, tá? Então, deixa bem anotado isso, bem claro aí para vocês não esquecerem, também não se perderem futuramente, beleza? Vamos tentar mais uma vez aí, ó. Então, de novo aqui, ó, outras 4 peças, 4 pedrinhas, né, do dominó. Aí eu quero, vamos lá, agora vamos ver se a gente consegue encontrar. Beleza, de novo aqui, na metade eu quero ver se eu encontro alguma, então 1/2, quero saber se eu encontro alguma, e eu quero essa representação aqui, ó. Eu não vou falar, como vocês já estão craque aí, eu não vou falar, já vocês conseguem identificar, então eu quero saber entre A, B, C e D aqui, que é a última, né? Sim. Qual que encaixa? Ou qual lado você consegue encaixar aí? Quais eu consigo encaixar nesse dominó? Qual peça ali eu consigo encaixar? Então, de novo aí para vocês, 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Pessoal, obrigado pela participação. Jonas, o pessoal mandando super bem aqui. Parece que tem uma resposta que é bastante comum. Antes, porém, abraço lá, professor Carlos Alberto, lá da Escola Doutor Dario Brasil, tá? Lá em Piracicaba. Obrigado, Carlos, tá aqui com a gente. Tudo bem? Vinícius colocou a letra A. Às vezes eu não sei se deu tempo ou não, só colocou a letra A. Tá? A Maria Clara, 7,5 na letra A, 7 oitavos a letra C, é uma das possibilidades que ela colocou. Alguns colocando direita e esquerda, também colocando o valor correto, tá ok? E aqui a Stephanie Almeida, deve ser Almeida, né? A IC também, Dimitri, bonito nome, tá? Também, Luiz Henrique, Lucas Abreu, e por aí vai, Jonas. Muita. O Matheus, tá? A na primeira peça e C na quarta peça. Obrigado, Matheus. Boa. E é isso aí, mano. É isso aí. Certinho. Continuem assim, seria essa a ideia mesmo, né? Que vocês encontrariam a A e a C aí como resposta. Então, esse 0,875 milésimos aqui, né? Então, ele representa essa fração aqui, que seria 7 oitavos. Então, ela consegue encaixar certinho ali. E 0,5, né? Ela representa 1 sobre 2, que é meio. Vamos tentar enxergar aqui, ó. Então, eu consegui colocar aqui, ó, o meio, né? Essa figura laranja aqui, com a verde. Consegui encaixar. E consegui encaixar o 0,875 aqui no 7 oitavos aqui, que vocês podem ter visto aí também, né? Então, era possível encaixar nesses dois formatos. O que nós temos que observar aí? Que o decimal também é possível representar na forma fracionária. Então, eu tenho um decimal ou o contrário. Eu tenho uma fração que eu posso representar ele na forma decimal. Então, eu tenho sempre essa relação. Eu tenho sempre esse contexto. Vamos tentar ver mais uma na seguinte forma, ó. Então, eu tenho de novo aqui 4 hipóteses. Aí eu tenho aqui essa representação. E eu tenho a outra ali, né? Ó, a outra aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Dividi, no caso aqui, em 8 partes. Então, dividi em 8 partes. Aí eu peguei apenas, ó, 1, 2, 3. Já até coloquei aí a fração para vocês de 3 oitavos. Essas representações aí, esses modelos, vamos tentar fazer. Como eu tenho o tempo mais curtinho aí, ó, vou dar apenas para vocês 2 minutinhos, a gente já retorna. Qual que vocês conseguem? Ó? A, B, C ou D aqui, ó. Qual que eu consigo encaixar? Tenta pelo menos uma aí, que dá para vocês enxergarem, a gente já retorna. Retornamos com a resposta do pessoal. Jonas, muita participação. A grande maioria colocando aqui as respostas A e B. Tá ok? Boa, isso aí. O Vitor Kenji, A e B. O Lohana, também A e B. Felipe Samuel, da mesma forma. Tá? Grande o Daniel, o João Gabriel. Tá até difícil achar uma aqui diferente delas, viu, Jonas? É isso. Que bom, ainda bem, né? Tá bom? Então, essa representação aí da A e da B vocês conseguiram. Então, aqui é 2/3, eu consigo encaixar. E 3 oitavos, né? O 0,375 milésimos aí que vocês conseguem representar. Curiosidade, essa B aqui, ó, essa pedrinha, eu poderia colocar dos dois lados, né, Osmar? É verdade. Colocar desse lado aqui para a direita
ou para o lado esquerdo também é 2/3, né? É verdade. Então daria para os dois aí qualquer encaixe. Vou colocar para vocês a resposta para vocês verem aqui, ó. Então eu tenho 2/3, né? E aqui eu tenho 0,375 aqui como representação. Então, nessa aula, né, nós conseguimos observar aí essa forma, esse modelo aí, principalmente de como encontrar fração. Então anota aí, você que prestou atenção na aula, anota aí, não deixa de anotar. Quem está participando no Matemática em Casa, missão 3. Eu quero que vocês encontrem frações. Produto, qualquer produto que você tenha na casa. Lembrando, não vale escrever, tá? Então eu quero que você encontre frações. A gente vai ver depois aí, vocês podem encontrar, no caso, a equivalência, mas eu quero uma fração. Encontre um produto, alguma coisa que escreva a fração, sempre lembrando da fração. Pode pôr na tela para eles, diretor? Aí só para vocês relembrarem, né? Então foi a habilidade 8 do 6º ano. Essa é a primeira parte, nós falamos de números racionais. E aí, no caso, representamos eles. Pode colocar a avaliação, por favor? Então aí, ó, não deixem de colocar, avaliem, coloca lá o que vocês acharam da aula, se vocês gostaram ou não. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Osmar. Obrigado a você, Jonas. Obrigado a todos que nos acompanharam para mais uma aula. Até a próxima. Obrigadão, viu? Lembrando, hein, ó, fração em 9º ano, fração pro Matemática em Casa. Até a próxima. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.